Pense em todas as vezes que você se perguntou como Deus age na minha vida. Será que Ele realmente está presente em cada detalhe? Será que Ele se importa com as nossas lutas diárias? Hoje, eu quero revelar algo que pode transformar a sua compreensão sobre a ação de Deus no mundo e, principalmente, na sua história. E o que eu vou compartilhar no final deste vídeo é a revelação mais poderosa de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no canal Adorável Deus. Eu creio que esta mensagem será um divisor de águas na sua vida, porque quando compreendemos como Deus age, passamos a viver com mais fé, confiança e esperança. Quero profetizar bênçãos sobre você e sua família. Que a graça de Deus inunde o seu coração e que esta palavra frutifique na sua vida. Antes de mergulharmos nesse tema tão profundo, eu quero pedir que você se inscreva no canal Adorável Deus, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Quando você faz isso, está ajudando a espalhar a palavra de Deus e permitindo que mais pessoas sejam tocadas por essa verdade. Agora, vamos orar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e abra o seu coração para o agir de Deus. Senhor Todo-Poderoso, nós te exaltamos e te glorificamos. Obrigado por este momento, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor fale conosco, nos ensine e nos conduza à compreensão da Tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a Tua mão agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus age de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber de imediato. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que Deus está sempre agindo, mesmo quando não vemos. Ele tem uma perspectiva maior do que a nossa, e tudo o que Ele faz tem um propósito. Muitas vezes oramos por algo e esperamos uma resposta imediata, mas esquecemos que Deus trabalha no tempo dele, que é perfeito. Você já passou por uma situação difícil e depois de um tempo, percebeu que Deus estava te protegendo ou preparando algo melhor? Isso é a ação de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando por nós. Aquele emprego que você não conseguiu, aquela porta que se fechou, aquela situação que parecia sem saída, tudo isso pode ser Deus agindo para te livrar de algo ruim ou te preparar para algo maior. Mas como podemos reconhecer a ação de Deus na nossa vida? Primeiro, precisamos aprender a ouvir a sua voz. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Deus fala conosco de diversas formas, através da sua palavra, do Espírito Santo, de circunstâncias e até de pessoas ao nosso redor. Mas para reconhecer a voz de Deus, precisamos estar próximos dele, ter um relacionamento constante com ele. Agora eu te pergunto: você tem conseguido perceber Deus agindo na sua vida? Comente aqui: eu creio que Deus está agindo em mim. Declare isso com fé. No próximo momento, nós vamos falar sobre os diferentes modos como Deus age, e eu tenho certeza de que isso vai abrir os seus olhos para enxergar a presença dele em cada detalhe. Deus age de muitas maneiras, e compreender isso pode transformar a maneira como lidamos com as situações da vida. Às vezes, esperamos que ele opere apenas por meio de grandes milagres, mas esquecemos que ele também trabalha nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Hoje, vamos entender os diferentes modos como Deus age e como podemos percebê-los. O primeiro modo como Deus age é através da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, mas a voz do próprio Deus, falando conosco. Em 2º livro de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso significa que, quando lemos a Bíblia, estamos recebendo direção de Deus. Talvez você tenha enfrentado uma perda, um fracasso ou um desvio inesperado no seu caminho. Mas e se isso for Deus te protegendo de algo pior? Ou preparando você para algo maior? Muitas vezes, só entendemos a ação de Deus depois que o tempo passa. O quarto modo como Deus age é através das pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco, para nos ajudar e até para nos ensinar lições importantes. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, está escrito: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Talvez Deus já tenha usado alguém para te aconselhar, te dar uma palavra de conforto ou até mesmo para te corrigir. Precisamos estar atentos a essas interações, porque muitas vezes Deus nos responde através de pessoas ao nosso redor. Agora eu te pergunto, você já reconheceu Deus agindo na sua vida de alguma dessas formas? Compartilhe nos comentários o seu testemunho. No próximo momento, nós vamos falar sobre o que pode impedir a ação de Deus na nossa vida. Você pode estar bloqueando a obra dele sem perceber. Não saia agora, porque essa parte pode mudar tudo. Embora Deus esteja sempre agindo, há coisas que podem impedir a manifestação do seu poder em nossas vidas. Muitos cristãos enfrentam dificuldades, sentem que suas orações não são respondidas e se perguntam: por que não vejo Deus agindo em mim? Hoje vamos falar sobre as barreiras que podem nos afastar da ação de Deus e como removê-las. A primeira barreira é a falta de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o canal pelo qual Deus age. Se não cremos, bloqueamos a ação dele. Jesus realizou muitos milagres, mas em sua própria terra, Nazaré, não pôde fazer grandes obras porque as pessoas não criam. Você já se perguntou se tem realmente confiado em Deus ou se tem duvidado do seu poder? A segunda barreira é o pecado não confessado. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não apenas entristece a Deus, mas também cria uma barreira entre nós e Ele. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que nós mesmos nos afastamos dele. Quando confessamos e nos arrependemos, essa barreira cai, e podemos experimentar o agir de Deus de forma poderosa. A terceira barreira é a falta de perdão. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus disse: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Guardar mágoa e ressentimento fecha o nosso coração para Deus. O perdão não é apenas um mandamento, mas também uma chave que libera a ação divina na nossa vida. A quarta barreira é a ansiedade e a preocupação excessiva. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando estamos ansiosos, tentamos resolver tudo sozinhos e não damos espaço para Deus agir. Mas quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos paz e permitimos que Ele tome o controle. Agora eu te pergunto, você sente que alguma dessas barreiras tem te afastado da ação de Deus? Escreva nos comentários. Eu escolho remover as barreiras e confiar em Deus. Na última parte deste vídeo, eu vou compartilhar a revelação mais importante de todas. O segredo para viver continuamente na ação de Deus e ver seu poder operando diariamente. Não saia agora, porque essa última parte pode transformar sua vida. Agora chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Se você ficou comigo até aqui, é porque deseja ver Deus agindo na sua vida de maneira poderosa. E hoje eu quero revelar a você o segredo para viver continuamente na ação de Deus e experimentar seu poder todos os dias.
O segredo está em um princípio espiritual que Jesus nos ensinou: a busca constante por Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Isso significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando o buscamos com sinceridade, Ele cuida de todas as outras áreas da nossa vida. O problema é que muitas vezes fazemos o contrário. Buscamos as bênçãos antes de buscarmos o abençoador. A primeira chave para viver na ação de Deus é a oração contínua. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: "Orai sem cessar." A oração não é apenas um pedido de socorro nos momentos difíceis, mas um relacionamento diário com Deus. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz e ao seu agir. A segunda chave é a obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, Deus faz uma promessa poderosa: "E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra." A obediência libera a ação de Deus em nossa vida. Quando seguimos seus princípios, estamos alinhados com sua vontade, e Ele pode agir sem impedimentos. A terceira chave é a gratidão. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Muitas vezes Deus já está agindo, mas nós não percebemos porque estamos focados no que falta e não no que Ele já fez. Quando aprendemos a ser gratos, abrimos espaço para que Ele faça ainda mais. A quarta chave é a fé inabalável. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos ensina: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis." Quando confiamos em Deus de todo o coração, sem duvidar, Ele opera de maneira sobrenatural. O impossível se torna possível quando colocamos nossa fé em ação. Agora, eu quero orar com você. Se você deseja viver na ação de Deus, feche os seus olhos e repita comigo: "Senhor meu Deus, hoje eu escolho buscar a Tua presença acima de tudo. Quero viver em oração, obediência, gratidão e fé, para que o Teu poder se manifeste na minha vida. Perdoa os meus pecados. Remove as barreiras que me impedem de ver o Teu agir e guia-me segundo a Tua vontade. Eu confio em Ti e declaro que a partir de hoje verei a Tua mão operando em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém." Se você fez essa oração com fé, Deus já começou a agir em você. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: "Eu creio que Deus está agindo na minha vida." E antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no canal Adorável Deus, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Aqui na tela, eu deixei 2 vídeos que vão fortalecer ainda mais a sua fé. Assista e continue crescendo na presença de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz e até o próximo vídeo.